porque vai ser bênção demais, amém? A gente vai começar hoje uma nova série. Eu passei por um bloqueio de inspiração. Quem já passou por isso? Um bloqueio criativo. Falei, e agora, meu Deus? Terminamos a série de Neemias, que foi bênção, irmão. Vou falar pessoalmente, particularmente, foi incrível, foi extraordinária essa série. Os testemunhos que eu vi de pessoa que falou assim: pastor, a partir de hoje eu vou investir mais no meu casamento, eu vou reconstruir o meu relacionamento, eu vou reconstruir o meu relacionamento com meus filhos, eu vou trabalhar mais acerca da minha empresa, e eu vou reconstruir aquilo que estava destruído, vai ser reconstruído. E a gente viu no nosso meio, do nosso povo, nossa gente, muita reconstrução, foi bênção. E eu creio que a direção dos céus para a nossa vida, para esse mês de setembro, também vai ser bênção. Nós vamos iniciar essa série falando Deus Caritas Est. Deus é amor. Deus é amor. Diga comigo, Deus é amor. Lembra que semana passada eu falei sobre isso? A gente falou sobre santidade. E eu falei, se você falar para um judeu, Deus ele vai dizer santo, santo, santo. Deus é santíssimo. Mas se você falar para um cristão, Deus é santo, mas também é amor. Deus é amor, e essa é uma das características mais extraordinárias que nós como seres humanos experimentamos desse Deus. Deus nos ama. Você já se sentiu amado por Deus? Em dias de dificuldade, quando vem um livramento, você fala, meu Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado. E eu gosto de tirar sempre no primeiro dia da série um pouco mais de tempo, porque a gente precisa entrar nessa jornada, mas entender aquilo que vai ser exposto, aquilo que vai ser revelado, aquilo que nós vamos passear. A gente vai entender sim que Deus é amor, mas a gente não está falando do amor sentimento. Nós estamos falando do amor como um dom. Nós estamos falando como o amor, como o que o apóstolo Paulo fala, o maior de todos os dons. Nós vivemos num tempo onde muitas pessoas da igreja desejam ser grandes profetas, grandes pregadores, grandes expulsadores de demônios, mas Paulo fala, o maior de todos os dons é amar. Amar é a coisa mais importante que a igreja precisa entender. Então não é sobre um sentimento, mas é um dom que nos é outorgado, um dom que nos é dado. Mas antes da gente prosseguir, eu quero ressaltar duas coisas. Primeiro, apesar do nome ser em latim, eu vou expor as pregações em português. Tudo bem para você? Diferente da Idade Média, da Era das Trevas, onde a igreja pregava em latim e ninguém entendia nada, eu vou pregar em português para você entender. E segundo, apesar do título, ele não tem nada a ver com a primeira encíclica do bispo de Roma, Papa Bento XVI, que ele escreveu um livro, Deus Caritas Est, mas não tem nada a ver com ele. Diga amém. Glória a Deus. Nós vamos seguir uma ideia que o apóstolo João, o discípulo a quem Jesus amava, expunha através das suas experiências com Jesus. Ele expunha essa ideia através daquilo que ele aprendeu com Cristo. Lembre que João, juntamente com seu irmão Tiago, eles tinham um apelido. Qual era o apelido? Filhos do Trovão. Eles eram chamados filhos do trovão. Por quê, Renato? Porque eles eram pavio curto, irmão. Eles eram o tipo de gente que se tocasse explodia. Eles entrando em Samaria, lá em Lucas capítulo 9, eles estavam entrando lá e foram pedir algo para Jesus, e eles não foram bem recebidos. Então João olhou para Jesus e falou assim, Senhor, posso orar pedindo para vir fogo do céu e consumir a cidade? Que isso? Que sentimento é esse? Como é que alguém pode andar com aquele que é o amor encarnado nessa terra e dizer, não, se não te aceitaram, se não te receberam, que queime. Eu pedi Coca Zero, você me deu Pepsi comum. Eu pedi café sem açúcar, você me deu açúcar demerara e deu uma gota de café. Quem está entendendo? Vou orar para cair fogo do céu sobre a sua vida. Era esse tipo de sentimento que João e Tiago tinham, mas foi esse mesmo João que se assentou à mesa com Cristo. Enquanto Jesus ensinava, ele reclinava para ter mais atenção e ficar mais próximo.
Foi esse João que, quando Jesus morreu e estava pregado numa cruz, foi o único dos 12 discípulos a estar lá e não sair de lá. Foi a esse discípulo que Jesus disse: filho, eis aí a tua mãe, e ela se chama Maria. Mãe, eis aí o teu filho, e ele se chama João. Foi esse mesmo discípulo que caminhou com Jesus e teve a sua vida transformada e impactada e afetada pelo amor encarnado que era Jesus. Então, quando João ele escreve o Evangelho e as suas cartas, ele se intitulava como aquele a quem Jesus amava. Era dessa forma como ele se apresentava. Ele não era mais o filho do trovão, ele não era mais o filho de Zebedeu, agora ele era aquele a quem Jesus amava. João capítulo 20, versículo 1, está escrito assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Preste atenção, João escreve essas coisas 60 anos depois de terem acontecido. Então ele vivenciou tudo aquilo, passaram-se 6 décadas, então ele sentou e passou a escrever o que aconteceu. Então ele tinha inúmeras perspectivas. Ele já conhecia das cartas de Paulo, ele já conhecia do Evangelho de Marcos, ele já conhecia da Epístola de Tiago, meu irmão de Cristo, ele já sabia de tudo aquilo. Então ele podia ter criado várias rotinas, ele podia ter criado várias ideias. Ele podia ter falado assim: Maria Madalena saiu do sepulcro, olhou a Pedro e olhou aquele que não abandonou a Cristo na cruz. Sim ou não? Podia. Ele podia ter falado: Maria Madalena saiu do sepulcro, encontrou Simão Pedro, encontrou também João, que agora era filho de Maria, mãe de Jesus. Mas ele falou: encontrou o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Aquele a quem Jesus amava. Foi João que experimentou esse amor, e ele escreve na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 16: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus caritas est, Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Deus é amor no sentido de ser uma essência, não é algo que ele possui, não é algo que ele tem. Deus é amor não porque tem amor, Deus é amor porque ele é o próprio amor, é a essência divina em nós. Ele não tem, ele é o próprio amor. E hoje nós entramos no primeiro capítulo dessa série, uma carta de amor. Uma carta de amor. E eu queria fazer menção aqui a Ruth. A Ruth fica lá no follow, escondida lá atrás, porque ela arrasou, bebê. Pelo amor de Deus, vamos aplaudir a Ruth, faz favor. Obrigado, Ruth. Meu Deus. A gente fica pensando: como é que vai ser? Como é que a gente vai fazer? Aí eu mando a ideia. Eu falei: eu queria arquitetura greco-romana, eu queria um Capitólio dórico. E ela vai e coloca. Eu queria letras em hebraico, letras em latim. Ela colocou o Pai Nosso em latim: Pater Noster, qui es in caelis. Arrasou, Ruth, pelo amor de Deus. Isso é top. E hoje a gente inicia essa... É isso, bebê. Lagoinha Centro é diferenciada demais. A gente inicia essa série pensando exatamente sobre essa atitude de Cristo em João. Como é que alguém teve uma vida tão impactada que até a forma de se enxergar mudou, a forma de agir mudou? João foi impactado pela atitude de amor de Deus, e ele fez questão de registrar isso no seu evangelho e nas suas cartas. Ele foi tão impactado por Cristo que até a forma de falar era amável. Quando você lê as 3 epístolas de João,
A primeira escrita aos cristãos, a segunda escrita a uma tal de senhora com S maiúsculo, que para mim a senhora é a igreja, e a terceira escrita para um homem chamado Gaio, que era presbítero de uma igreja local. Todas as formas que ele se direciona às pessoas é: filhinhos, filhinhos queridos, meus amados, meus filhos amados. Ele podia muito bem falar assim: irmãos. Ele podia falar: ó presbíteros da igreja. Ele poderia ter formalidades na sua escrita, mas ele foi tão afetado pela intimidade de Jesus e do amor de Cristo, que ele fazia questão de exalar esse amor. Ele fazia questão de manifestar esse amor. Karl Barth, provavelmente o maior teólogo do século 21, teólogo protestante, dizia que o Espírito Santo é como um farol que ilumina a face de Cristo, e Cristo é o Deus que nunca ninguém viu, então quem vê a Jesus vê a Deus. O Espírito Santo afetou João de tal forma que quando ele olhou Jesus, ele encontrou o Deus que Moisés não tinha visto. Ele encontrou o Deus que nunca ninguém havia visto antes. Então quando ele começa a escrever o seu evangelho, hoje a teologia considera o evangelho de João como um tratado teológico, diferente de Mateus, Marcos e João, que são evangelhos sinóticos, que significa o mesmo ponto de vista. João, ele começa por revelar quem é Jesus. Ele começa dizendo que Jesus é uma palavra criativa. Ele chama Jesus de Logos, porque Jesus é a palavra eterna. Jesus é a palavra que existe na eternidade, que é na eternidade, que existe no nosso tempo. Ele é o Logos divino. Então o João, ele começa assim: no princípio. O primeiro versículo do livro de João, do evangelho de João, é no princípio. Agora presta atenção, João era judeu, e o evangelho de João é destinado aos cristãos antes judeus. Ele não fala com gentios, ele fala com os judeus que hoje são cristãos. Então quando ele fala no princípio, o judeu fala assim: peraí, é o primeiro versículo da Torá. Gênesis 1:1 está escrito: Bereshit bara Elohim. No princípio Deus. No princípio criou Deus. A palavra no princípio, essa expressão no princípio, é algo muito conhecido do judeu. Então quando João começa no princípio, o judeu está falando: peraí, ele está querendo mostrar que lá no Gênesis Jesus já era. Peraí, ele está dizendo então que se no princípio de tudo, depois de tudo, significa então que no princípio Jesus já era. Ele está usando uma expressão grega enarché, que não é um princípio exato, é indeterminado, porque como nós podemos determinar o tempo da eternidade? Quem consegue determinar o tempo da eternidade? É impossível, não tem como, porque a eternidade é a eternidade. Só que em um princípio, sim, nós conseguimos entender exatamente essa expressão que João está usando. Em um princípio da nossa existência, a eternidade já era. Só um. Em um princípio do nosso tempo, calculado, perceptível, em um princípio desse novo tempo, em um princípio desse nosso tempo, Deus já era. No princípio era na nossa versão vai dizer: no princípio era aquele que é a palavra. Era aquele que é, era passado, é presente. Que doideira! Como é isso? Está errado, vai ser expulso do Enem. No princípio, João 1:1, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. João está dizendo: Jesus é na eternidade a palavra criativa de Deus. Não existe nada nessa existência que antes não tenha passado pelo "e disse Deus". Você vai ler em Gênesis 1 e Gênesis 2 várias vezes, Moisés escrevendo "e disse Deus". Quem diz lança o quê? Palavra. O que João está dizendo é que a palavra que Deus lançou na criação se chama Jesus.
Ele é o Logos, Ele é a comunicação oral e também escrita de Deus. Ele é o que se fala, Ele é uma declaração, mas Ele também é o que se escreve, Ele é uma notícia. João está nos revelando que Jesus é a palavra que cria todas as coisas, mas no entender do judeu, João está dizendo, Jesus é o Antigo Testamento e ponto. Todo o Antigo Testamento aponta apenas para Ele, converge para Ele. Então não existe a unção de Davi, não existe a unção de Judá, não existe a unção de Josué, existe Jesus, o Cristo de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Ele é o único importante em toda a Bíblia, mais nada. A Bíblia é somente sobre Ele. Aliás, a Bíblia é a palavra de Deus, como Jesus é a palavra. A Bíblia é sobre Ele. Todo o Antigo Testamento está convergindo para Jesus. Então João está dizendo para mim e para você que desde sempre e desde a nossa existência, Deus fala por Jesus, Deus escreve por Jesus e Deus fala porque Jesus é a palavra que ama. Ele é a palavra que ama cada um de nós. Deus está dizendo, irmão, que nos ama. João 1,14: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Em outras versões vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Ele se fez carne e habitou entre nós. Talvez o selo mais conhecido do cristão sobre amor e salvação seja João 3,16. Talvez o tema principal de toda a Bíblia seja esse versículo, porque todos nós o conhecemos de cor. O que diz João 3,16? Porque Deus... Já percebi que vocês são novos convertidos, né? Que quando eu era criança, que o pastor falava assim, o versículo 16 é vocês que vão ler. A gente lia, parecia um coral. Vamos ler todo mundo junto? Porque essa versão aqui vai. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá bom, pode fechar a porta, vamos para casa. Era só isso que a gente precisa saber. Era somente isso. A gente não precisa mais nada, irmão. Essa é a maior expressão de amor de Deus. João está nos lembrando que Deus ama, e mais profundamente que Ele é o próprio amor. Agora, óbvio, se Deus amou o mundo e enviou Jesus, as atitudes de Jesus não poderiam contrastar com aquilo que Deus diz ser. Se Deus é amor, por que eu enviaria um general destruidor à terra? Se Deus é amor, porque Jesus viria fazer guerra e destruir a todos os reinos? Não era sobre isso. Jesus precisava manifestar aquilo que o próprio Deus falava. Deus é amor, então as minhas atitudes vão carregar amor. É exatamente isso que nós encontramos quando o jovem rico vem falar com Jesus lá em Marcos 10. O jovem rico chega até Jesus e fala, bom mestre. E Jesus fala, quem que é bom? Nessa existência aqui não tem nada bom. O que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus faz uma afirmação, Ele não pergunta, Ele fala, você já conhece os mandamentos, honra pai e mãe, não terás outros deuses diante de ti. Sim, Senhor, tudo isso desde a minha mocidade, desde a minha juventude, eu tenho perseguido, eu tenho seguido, eu estou fazendo isso. Aí o versículo 21 está escrito assim, Marcos 10, 21, Jesus olhou para ele e o amou. Em grego é agapou. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Essa palavra amou, obviamente ele usa o substantivo ágape. O amor ágape, incondicional, divino, aquilo que é eterno, aquilo que não depende de uma condição, nem de uma situação humana, é algo produzido pelo próprio Deus.
E ele fala que Jesus o amou de uma forma plena e satisfatória. É um amor pleno e satisfatório, como se Jesus olhasse para aquele homem e falasse assim: já que você segue esses mandamentos, eu te amo. Não é compaixão. Há momentos sim que Jesus encontra algumas pessoas no meio do caminho e ele tem compaixão delas. Mas no caso desse jovem rico, Jesus o amou. Ele na verdade estava satisfeito com a atitude daquele homem. Só lhe faltava uma coisa. João 14:21 fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. E não só isso, e me manifestarei a ele. O fato do jovem rico olhar os mandamentos, seguir os mandamentos, simbolizava a resposta de amor de Jesus. Por isso que Jesus o amou, porque ele seguia os mandamentos, mas lhe faltava algo. Permita que o seu coração seja ocupado pelo verdadeiro Senhor e não pelas suas riquezas. Era isso que Jesus estava dizendo. Só te falta uma coisa: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Não, Jesus não estava condenando a riqueza daquele homem. Jesus estava condenando a situação da riqueza daquele homem, que se transformou no senhor dele. Era dono dele. Aquilo que ele possuía, lhe possuía. Não, ele não era dono, ele já era agora um escravo da sua riqueza. E Jesus estava dizendo: só te falta isso, abrir o seu coração e permitir que eu seja o Senhor e não o que você tem. João 13:1, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus estava dizendo: eu os amei plenamente, eu amei vocês totalmente, vocês foram supridos pelo meu amor. Enquanto eu estava aqui, eu guardava vocês. Enquanto eu estava aqui, eu andava com vocês e os livrava. E antes de ir, eu pedi ao Pai outro Consolador. Antes de ir, eu falei: Pai, está lá em João 17, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Eu vou para ti, mas manda outro e guarda-os. Guarda-os, para que todos os conheçam como um, assim como eu e tu somos um. João 15:9, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ali estava Jesus. Ele não estava gerando um contraste quanto ao que Deus diz ser. Na verdade, ele estava manifestando a essência divina, amando os seus discípulos, entregando sua vida por eles, sofrendo por eles, subindo a cruz por eles. Por isso era necessário que esse amor fosse concreto na humanidade. É quando Deus então decide virar gente, irmão. Santo Agostinho disse uma vez, em um dos seus sermão da 60ª, ele disse: porque o Filho de Deus se fez filho dos homens, para que os filhos dos homens fossem feitos filhos de Deus. O que Santo Agostinho estava dizendo era exatamente que Deus se fez gente, Deus encarnou, o amor encarnou. Jesus é o amor que encarna. Ele se torna gente. 1 João capítulo 4, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Encarnação é um termo teológico que talvez seja estranho para muitos evangélicos, porque muitas vezes quando você ouve esse tipo de palavra, você quer logo ligar a uma filosofia kardecista. Não é reencarnação, é encarnar. É encarnar. No concílio da Calcedônia, no século V, eles falaram: nós vamos, quando traduzir a Bíblia pela Vulgata, nós vamos colocar que o nascimento de Cristo é uma encarnação. Encaro, na carne.
E o próprio apóstolo Paulo fala: aquele que diz que Jesus não veio em carne é endemoniado. Quem não reconhece que Jesus veio como homem nessa terra, não é crente não. A verdade é que Deus decidiu habitar entre a humanidade. Deus decidiu habitar entre a sua própria criação, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou significa tabernacular, é quem constrói uma tenda, se senta e fala: humanidade, eu estou aqui entre vocês, para que a gente possa comungar e para que eu possa salvar vocês. Era necessário que Deus se tornasse gente, e para isso Ele enviou o seu Filho, revelando o seu amor. O amor do Pai então nos é revelado. O amor do Pai nos é revelado através do nascimento do seu Filho. Ele vive entre nós, Ele passa pelos mesmos problemas que nós estamos passando, Ele sofre as mesmas coisas que nós estamos sofrendo, Ele tem fome. Entenda, aquele que é a palavra que alimenta todos, agora tem que se alimentar no peito de Maria. Aquele que é o grande, que se assenta sobre todo o universo, agora tem que dormir numa manjedoura. Esse é o Deus que se torna gente. Em todas as filosofias desse mundo, em todos os panteões divinos que todas as culturas creem, Jesus é o único Deus que se torna gente. Enquanto outros deuses querem obrigações de adoração e de sacrifícios, o nosso Deus decide ser como a gente, sofrer como a gente, mas prevalecer, para que nós possamos prevalecer como Ele. É um exemplo divino de vitória, é um exemplo divino que nós devemos seguir. João 1,18, ninguém jamais viu a Deus. O próprio Deus falou para Moisés: Moisés, eu estou no monte, mas fica de costas, e só ouve a minha voz e me sente, porque se você me vir, você morre. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, em outras versões, mas o Deus Filho, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Moisés não viu, não, Moisés não viu, apenas ouviu, mas é revelado em carne por Cristo, sendo o amor manifesto de Deus pela humanidade. É a conversa de Filipe: mostra-nos o Pai, isso basta. Jesus está dizendo: ó, eu preciso ir, e para onde eu vou vocês não podem ir. Não, tranquilo Jesus, vai lá, só mostra o Pai para a gente. E Jesus fala assim: não, você não entendeu ainda. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem me vê está vendo o meu Pai. Colossenses 1,15, Paulo diz: Ele é a imagem do Deus que nunca foi visto. Ele quem, irmão? Jesus, o Filho de Deus. Ele é a imagem, Ele é aquilo que se vê de um Deus que não poderia ser visto, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O Deus que não podia ser visto é revelado em Cristo. O Deus que, se alguém visse, morreria, Jesus se torna a revelação do próprio Deus. E Paulo confirma então aquilo que João havia falado no seu evangelho, porque ele fala: nele foram criadas todas as coisas visíveis e as coisas invisíveis, as coisas que estão nos céus estão sobre a terra, tudo aquilo que existe só existe por causa dele. Ele é a cabeça da igreja, ele é Senhor sobre todas as coisas, e nele habita toda a plenitude. O que significa a plenitude de todas as coisas? Que quem tem falta de alegria, nele encontra plenitude de alegria. Que quem tem falta de saúde, nele encontra plenitude de saúde. Quem tem falta de amor, nele encontra plenitude de amor. Renato, o que é plenitude? Plenitude é isso aqui, irmão, é até transbordar, pelo amor de Deus. É plenamente, é cheio, não falta nada, não falta absolutamente nada, está completo, é pleno, não tem espaço para mais nada. Plenitude é isso.
Só que Paulo fala ainda mais sobre a plenitude lá em Colossenses 2:9, dizendo que nele, Jesus Cristo, habita corporalmente a plenitude da divindade. Isto é, Jesus é homem, mas também plenamente Deus. Jesus é homem, mas também plenamente Deus, e Ele amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho. Me parece que Deus queria afetar a nossa existência, irmão. Me parece que Deus queria impactar a nossa caminhada. Estava lá a humanidade andando segundo suas paixões, seus desejos pecaminosos, e de repente Deus veio para a terra. Pum! Nasce em Belém. Cresce, foge para o deserto, volta para Nazaré, se perde no templo. Depois está crescendo, começa a ministrar, começa a manifestar o reino, se batiza, chama os seus malucos discípulos, um atrás do outro, andando atrás dele, multiplica pães e peixes. Foi esse Deus que desejou impactar a nossa existência, um Deus que desejou marcar a humanidade e escrever sobre ela uma nova história, escrever sobre ela uma nova chance, uma nova oportunidade, talvez apagar algumas linhas que deram errado, escrever novas, porque nós somos cartas escritas pelo amor, somos nós. Cartas que Ele escreve através de Jesus Cristo. Ele escreve na sua vida, Ele escreve na minha vida, Ele escreve através de nós, Ele escreve uma nova vida. 2 Coríntios 3:3, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tem uma carta do seu lado. Você é uma carta escrita pelo amor, com amor. É por isso que nessa multidão, nós somos uma multidão de transformados, de eleitos, de gente escolhida, de gente que foi abraçada por Deus, de gente que foi santificada. Porque, irmão, Jesus deixa uma marca em todos que Ele se encontra. Jesus deixa uma marca em todos que se relacionam com Ele, uma marca no coração, escrita no coração, uma marca que se manifesta através da nossa transformação. Por isso que somos transformados dia a dia, por isso que caminhamos de vitória em vitória, de glória em glória, por isso que às vezes mudamos de rota, por isso que às vezes nós mudamos de ideia, nós fazemos novas escolhas. Veja Paulo, quando Saulo, o homem que aprendeu aos pés de Gamaliel, provavelmente o maior acadêmico da lei da época, um homem que falava 8 línguas diferentes, tinha 3 nacionalidades, fazia parte da maior facção religiosa que existia na terra, que eram os fariseus, um homem cheio de autoridade, que conhecia a lei, não só conhecia, também tinha poder para ensinar. Ele vai até os chefes das sinagogas e fala: me deem cartas, porque eu estou doido para matar cristão. Me deem cartas, porque no meio do caminho, se eu encontrar alguém falando de Jesus, essa seita do Nazareno, eles vão morrer. É quando Saulo vem, pega as cartas e vai a caminho de Damasco, lá na Síria. E no meio do caminho, o próprio Jesus se apresenta. E ele cai. Isso você vai ler lá em Atos 9 e Atos 26, durante a sua defesa diante de Agripa. E Paulo fala: quem é o Senhor? Sou eu, miséria, Jesus, você está me perseguindo, agora eu vou te mostrar o que é ser perseguido, agora eu vou te mostrar o que é sofrer pelo meu nome. Irmão, aquele que era perseguidor agora é perseguido, aquele que queria matar estava sendo procurado para ser morto, aquele que buscava para matar o cristão agora era um cristão e ensinava sobre Cristo. O que aconteceu é que Paulo se tornou uma carta escrita pelo próprio Jesus. E quem olhava para Paulo lia: salvo, transformado, remido, apóstolo de Jesus Cristo. Ele está pregando sobre aquilo que ele perseguia, ele está ensinando sobre aquilo que ele não celebrava. De um religioso a um propagador do evangelho, de mestre da lei a conhecedor de Cristo crucificado. É essa transformação que acontece quando Cristo escreve na nossa vida.
É uma mudança sobrenatural, é uma marca para toda a eternidade. Quando Jesus se encontra conosco, nós mudamos por completo, há uma alteração completa. Não dá mais para ser o que nós éramos, não dá mais para sentir o que sentíamos, não dá mais para fazer o que nós fazíamos. Sabe, irmão, é possível que a sua história hoje não seja uma boa história. É possível que a forma como você chegou aqui hoje, o que você tem vivido, não seja algo agradável a você. Relaxa, Deus está escrevendo história na nossa vida. Deus ainda está escrevendo, Ele não parou de escrever. Não coloque ponto final numa história que é Deus que escreve. Não determine o fim de coisas que Deus ainda está fazendo. Não determine a morte de coisas que Deus está dando vida. Nós precisamos crer num Deus que escreve história, e ainda que a sua história não tenha chegado num final feliz, é porque ainda não é o fim. Tenha calma. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: calma. Fala calma para mim, para você ver se eu não fico com raiva. Quem é assim também? Você está naquele dia apressado, aí a mulher fala assim: calma. Calma o quê? Pelo amor de Deus. A pessoa já fica logo doida. Mas tenha calma. Respira. A história está sendo escrita, e quem escreve é o autor da vida. É o autor da vida que está escrevendo. Deus deseja nos fazer cartas escritas para que esse mundo nos leia. Billy Graham dizia que nós somos a Bíblia que o mundo lê. As pessoas leem suas atitudes. As pessoas leem as suas palavras. As pessoas leem a sua atitude diante de um dia mau. Elas não leem a Bíblia, elas leem você. Elas estão lendo a nossa vida. Que sejamos então essa carta de Cristo, para que os perdidos possam ler e se encontrar em Cristo. Que sejamos essas cartas de Cristo, para que o mundo possa nos ler e sair do mundo. Que sejamos cartas escritas por Cristo, para que este século que não conhece a Deus encontre salvação e o amor de Deus. Somos cartas lidas por um mundo infiel, por uma humanidade execrável e desprezível, e Ele está escrevendo nas nossas vidas, para que nós sejamos cartas vivas para um mundo morto. Ele está escrevendo na nossa vida, com seu amor, com seu cuidado. Ele tem se revelado com amor sobre cada um de nós. O amor de Deus que está em Cristo Jesus, quem poderá nos separar desse amor? Quem é que pode nos separar desse amor? Quem, em sua sã consciência, pode tentar impedir a vontade de Deus na sua vida? Se Deus é por nós, quem é o doido? Se Deus é por você, quem é o pichuruque e o biruleibe que vai te tirar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A pergunta de Paulo é: quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Fome, nudez, perigo, espada. Eu estou muito convicto, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Percebeu que Paulo não falou sobre o nosso coração? Ele falou somente de coisas externas. Na verdade, a única coisa que pode me separar de Deus sou eu mesmo. A única coisa que pode me separar de Deus sou eu mesmo. O que eu faço, o que eu decido, o que eu rejeito. Demônios não podem me separar. Homens não podem me separar. A fome não pode me separar. Guerras não podem me separar, mas as minhas escolhas podem me ausentar dele, da presença dele. A verdade é que, ainda que você tenha fugido, e eu sei que no nosso meio hoje talvez tenha algumas pessoas que tenham se afastado, tenham fugido, tenham tentado experimentar coisas desse mundo, achando que há vida lá fora. Irmão, não existe vida sem Cristo, Ele é a própria vida. Não existe vida sem Jesus, não existe. Isso é apenas uma fábula, uma mentira, uma ideia do inferno. Não existe vida sem Cristo.
A verdade é que, ainda que você esteja lá fora, afastado, aonde for, o amor de Deus nos persegue. O Salmo 139 fala: se eu fizer a minha casa no mais alto, ou se eu armar a minha cama no mais profundo abismo, ainda lá os teus olhos estarão sobre mim. Se eu me revestir e voar com as asas da alvorada para o mais alto dos céus, ainda assim o Senhor estará comigo. Quem pode se esconder de ti, Senhor? Quem pode se afastar da tua presença? O Senhor está nos perseguindo com um amor extraordinário. Eu preciso te dizer, tem uma história muito linda de Deus para ser escrita na sua vida e através da sua vida. Há corações hoje aqui que serão quebrantados, porque Ele não quer escrever na pedra, Ele quer escrever no nosso coração. Cartas vivas, escritas no coração, não um coração duro de pedra, mas um coração quebrantado. Porque um coração contrito não é desprezado. Sabe, irmão, as coisas dessa vida, elas são terríveis. Ainda assim é possível encontrar beleza na nossa existência, de coisas que Deus faz. Sabe aqueles breves 10 minutos que você brinca de Wolverine com seu filho, Deus está ali. Sabe aqueles breves minutos que você, homem, é maquiado pela sua filha, Deus está ali. Quem está comigo entendendo isso aqui? Deus está na beleza das coisas. Deus está se movendo, Ele está querendo mostrar o quanto Ele nos ama, até nas coisas mais simples, nas coisas mais triviais da vida. Para o hebreu, respirar simboliza a presença de Deus, porque o som do respirar é o nome de Deus, é o nome em hebraico de Deus, tem a mesma sonoridade. Deus nos deu vida soprando dentro de nós o seu ruar, seu espírito. É belo demais. É Deus dizendo: eu amo tanto vocês que eu quero que vocês sejam parecidos comigo. Eu quero que vocês recebam vida quando o meu sopro entrar em vocês. Não é uma vida ensimesmada, uma vida que olha para si mesmo, não. É uma vida que reflete o amor de Deus. Tem uma história sendo escrita, irmão. Talvez você tenha passado por situações não tão agradáveis. Ora, quem nunca? Quem nunca passou por situações que não premeditou, que não planejou? Ninguém planeja perder alguém que ama. Ninguém planeja coisas ruins. Tenho certeza que na sua agenda não está escrito bater o carro, ponto. Não! Quem é o doido? A gente não vive dessa forma. A gente vive sempre planejando coisas boas, mas coisas ruins nos sobrevêm. Coisas que não controlamos, e glória a Deus por isso, porque nesses dias o amor de Deus continua lá. Aliás, é nesses dias, como disse o apóstolo Paulo, que o poder de Deus se aperfeiçoa. Paulo, ele dizia: eu me alegro na minha fraqueza, porque quando eu sou fraco, é o único momento que eu não posso lutar contra Deus. Quando eu estou fraco, é Deus que se faz forte na minha vida, o poder dele se aperfeiçoa na minha vida. Já não sou mais eu quem vive, é Cristo. É Cristo, já não sou mais eu. E Ele está escrevendo essa história. Eu não sei o próximo parágrafo, eu não sei quantos capítulos, eu não sei o tema, mas eu confio no autor da vida. Eu não sei o que ele vai escrever, mas eu confio no autor da vida. Baixe sua cabeça por um instante. Você não precisa saber o que Deus vai escrever. Você precisa saber que Ele se chama autor da vida, não é de morte. É autor da vida. Ele está escrevendo com amor em cada um de nós. Eu profetizo que nessa semana muita gente vai ler a sua vida e vai ser salva.
Muita gente vai ler a sua história, vai ler aquilo que você tem vivido e vai ser transformado, porque vai ver a transformação que Deus fez na sua vida. De coisas que você viveu e você se tornou testemunha, e pelo teu testemunho muitas vidas serão transformadas, porque tem coisas incríveis que estão sendo escritas por Deus na sua vida. Deus é amor, e o que Ele faz é escrever essa história de amor na nossa vida. Não tente se esconder, não tente fugir, não tente fugir daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Não adianta, não adianta fugir. Ele deseja fazer uma grande obra em cada um de nós. Aleluia. E eu quero orar com você nessa noite. Talvez a sua história não tenha nada de interessante no seu entendimento. Não, minha história não é interessante. Minha história é divórcio, é abuso, é depressão. A minha história é solidão. A minha história é só drama. Há uma história de amor que vai ser escrita na sua vida, na minha vida hoje.